7h34, 15 graus agora na cidade de São Paulo. Bom dia para você que nos acompanha em 89.7 FM aqui na Nova Brasil. Também para quem nos ouve pelo aplicativo ou site da Nova Brasil ou nos acompanha por imagens no nosso canal do YouTube Jornalismo Nova Brasil. Eu sou a Mayra de Jaime e até às 8 horas da manhã a gente te conta por aqui as principais notícias de hoje da cidade do estado de São Paulo. Para você que está no carro, no transporte público ou até em casa, tomando seu cafezinho. Heródoto Barbeiro está de folga hoje ainda, mas amanhã ele volta. Enquanto isso, a gente segue por aqui, deixando você bem informado nessa terça-feira. Já mais fria hoje aqui na Grande São Paulo. Hoje a gente tem Júlia Takahashi, Camilo Mota na produção, Cláudia Nakazato na mesa de som e Robson Alvarenga na técnica. Alexa, liga na Nova Brasil. Tocando Nova Brasil FM. Começa agora. Jornal Nova Brasil. Hoje é terça-feira, dia 22 de setembro de 2025. Vamos então às principais notícias de hoje. Neste momento, 227 mil famílias estão sem energia ainda na Grande São Paulo, segundo o boletim da Enel. Ontem, as rajadas de vento chegaram a 100 km por hora e provocaram estragos. Mais de 600 árvores caíram. No estado, 18 pessoas ficaram feridas, segundo a Defesa Civil. Já já a gente vai conversar com a tenente Ludmila para saber se o alerta de chuva e vento forte continua hoje. 7h36. Chegada à Marginal Tietê pela rodovia dos Bandeirantes é ruim, viu? Se você sai de Campinas e Jundiaí, prefira o trajeto pela Anhanguera. Rodízio Municipal de Veículos já valendo para carros com placas finais 3 e 4. A Guarda Civil Metropolitana da capital impediu hoje, durante o comecinho da manhã, um assalto à loja Casas Bahia de Perus, na Zona Norte. 15 homens aproveitaram a falta de energia e tentaram invadir o estabelecimento. A Polícia Federal deflagrou hoje uma operação contra o tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro. O principal alvo é Alexandre Constantino Furtado, o Teta, apontado como integrante do PCC. Ele é vice-presidente da Liga das Escolas de Samba de São Paulo e presidente da Império de Casa Verde. Mais um capítulo nessa novela dos moto-apps em São Paulo. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu uma lei estadual que dava poder para as prefeituras autorizarem ou proibirem o transporte por aplicativo em motos. Essa decisão é liminar e ainda vai ser analisada pelo plenário da Corte. Mototáxi do amor, buzinou, chamou, piscou, conquistou. Mototáxi do amor. Júlia Takahashi, seu destaque. Bom dia, Mayra. E você, ouvinte, a organização social Sustenidos, responsável pela gestão do Teatro Municipal de São Paulo, afirmou ontem que a postagem feita por um funcionário com críticas ao ativista americano Charlie Kirk não representa a entidade. O funcionário Pedro Guida foi afastado enquanto o caso é investigado pela entidade, que abriu um procedimento no Comitê de Ética e Conduta para apurar o episódio com direito à defesa e contraditório. O governo de São Paulo adiou o leilão para a concessão do sistema de travessias por balsa, que inclui a Ilhabela e São Sebastião. O certame, que seria dia 13 de outubro, foi remarcado para 13 de novembro. O edital foi republicado para ajustes técnicos, jurídicos e operacionais, segundo o governo. Maria Clara Sasaki, da Tempo OK Meteorologia, traz a previsão. Tempo OK Meteorologia, na Nova Brasil. Depois da passagem de uma forte frente fria pelo estado de São Paulo, a terça-feira promete uma condição de tempo mais firme e temperaturas amenas em todo o estado. Entre o litoral, capital paulista, Vale do Ribeira e Vale do Paraíba, pode chover de fraca intensidade. A temperatura na cidade de São Paulo não passa dos 18 graus à tarde. Já no interior, a sensação de calor é um pouco maior, com máxima em torno de 30 graus em Araçatuba. Para os próximos dias, as instabilidades perdem força no sudeste do Brasil. Maria Clara Sasaki, da Tempo OK Meteorologia, para a Rádio Nova Brasil. 7h39.
Um dos grandes destaques da conquista inédita do Paris Saint-Germain na Liga dos Campeões da Europa. Dembélé superou Lamine Yamal e faturou a Bola de Ouro de 2025, prêmio oferecido pela revista France Football. E olha, você pode votar na nossa enquete. A de hoje é a seguinte: na sua opinião, as manifestações contra a PEC da blindagem e da anistia vão surtir efeito no Congresso? Cláudia Nakazato, como é que as pessoas podem participar? Mayra Digiaimo, nosso ouvinte pode participar da enquete pelo nosso canal no YouTube, Jornalismo Nova Brasil, ou então mandando mensagem no WhatsApp 11 943 805 100. E o governo de São Paulo abriu uma consulta pública para a parceria público-privada que prevê construção de 6.575 moradias no centro da capital. O investimento é estimado em 2,5 bilhões de reais. A concessão vai ter uma duração de 20 anos e vai abranger as regiões da Sé, República e Santa Cecília. Defesa Civil de São Paulo registra rajadas de vento que ultrapassam os 99 km/h em diferentes regiões do estado. Em Campinas, dezenas de postes e árvores caíram, atingindo casas e veículos. O repórter Jair Duprá tem as informações. Em Campinas, os ventos chegaram a 75 km/h, provocando quedas de árvores e postes em vários pontos da cidade. Em Nova Odessa, o teto de uma academia desabou durante a chuva. Em Porto Feliz, a fábrica de motores de uma montadora japonesa teve partes do telhado arrancadas pelos ventos. Um carro foi tombado no pátio da empresa com a força do vendaval. 10 pessoas ficaram levemente feridas. A Prefeitura de Porto Feliz decretou situação de emergência. Segundo a Defesa Civil do Estado de São Paulo, as rajadas de vento superaram os 90 km/h em Bragança Paulista e Piracicaba, além de alguns pontos na capital paulista. De Campinas, Jair Duprá. O relatório do Ministério Público de São Paulo aponta que o ex-delegado-geral Rui Costa, assassinado na Praia Grande, era jurado de morte pelo PCC. E agora vamos falar dos gastos das câmaras municipais de São Paulo. Segundo o mapa das câmaras do estado de São Paulo, a Câmara do município de São Caetano do Sul gastou R$ 75.874.000, com um total de 19 vereadores. Já a Câmara Municipal de São Paulo gastou em 2024 R$ 916.600.000, com um total de 55 vereadores. Peroba nele, que beleza! Vamos dar uma olhadinha agora no nosso impostômetro tradicional aqui. O Heródoto não está hoje, mas a gente mostra também o impostômetro, porque a Capitu, que é a capivara mascote aqui do jornal, levanta mais cedo para ler esse impostômetro mostrado agora pelo Robson Alvarenga, para quem nos acompanha no nosso canal do YouTube, Jornalismo Nova Brasil. Então, olha, até agora 2.848 bilhões de reais já aí acumulados no impostômetro, imposto aí que a gente paga para o governo. Agora são 7h52. Trânsito. Oferecimento. Chegou o novo Hora 03 BEV 58 edição limitada. 100% elétrico com 315 km de autonomia. Seu novo carro com a tecnologia que transformará a sua rotina. E o Cadu Fernandes está de volta hoje. Bom dia, Cadu. Olha, os ouvintes sentiram sua falta, viu? Reclamaram aqui no chat do YouTube, perguntaram se você estava de férias, de folga, acharam que você estava aí saindo com o Heródoto e com o Décio, que vocês tinham ido viajar, mas hoje você está de volta. Quem dera fazer parte dessa trupe, poder viajar com eles. Aliás, o Heródoto não veio hoje porque não tinha teto para ele sair da mansão dele e chegar até a Nova Brasil, é isso, Porque o teto tá baixo, então não pode voar, né? Não sei disso. E ele, como não anda de carro, só anda de helicóptero. Aliás, contei esse segredo para todo mundo aqui ao vivo, né? Poxa, não sei se eu poderia contar. Muito Mas para quem anda de carro, Mayra, a gente vai falar aqui do Rodoanel Mário Covas. Mais cedo, na direção de Perus, uma moto pegou fogo ali na passagem pela rodovia Regis Bittencourt, mais ou menos na altura do quilômetro 28. O motorista que faz esse trajeto agora vai ter que ter um pouquinho de paciência, tem lentidão desde o 39 lá. Então você que está vindo da rodovia dos imigrantes lá, acessando o Rodoanel, fique atento aí com a redução de velocidade repentina, quando chegar mais ou menos na altura do quilômetro 39. Passando a Regis, você já não encontra grandes problemas
pelo Rodoanel Mário Covas, agora na direção de Perus. No sentido sistema Anchieta Imigrantes, diminuição de velocidade ali na região do cruzamento com a rodovia dos Bandeirantes, na altura do 5, nada que atrapalhe tanto. Você que faz esse trajeto agora vai encontrar boas condições. Cada embalagem de Coca-Cola leva mais que sabor, leva cooperação, qualidade, impacto social e respeito ao meio ambiente. Escolha a qualidade que coopera. Cooperar muda tudo e a Coca-Cola coopera sempre. Olha, vou te convidar também para tomar um café e eu volto já para a gente falar um pouquinho mais sobre o trânsito, tá bom? Oba, combinado. Obrigada, Cadu. Isso aí, então Cadu já volta para atualizar o trânsito pra gente. Hoje, diferentemente de ontem, não está chovendo agora na cidade de São Paulo e região metropolitana, mas ainda tem muitos estragos de ontem que continuam impactando hoje, não só no trânsito, mas também nas casas, porque tem muitas residências, 227 mil na Grande São Paulo, que ainda estão sem energia. E para falar desses estragos e também do que a gente pode esperar para hoje, para os próximos dias, a gente já está em contato com a tenente Ludmila, da Defesa Civil, que vai conversar com a gente agora em áudio e vídeo, para quem acompanha a gente pelo nosso canal no YouTube, Jornalismo Nova Brasil, porque as rajadas de vento hoje foram muito intensas, né, Tenente? Chegaram a 100 km por hora em várias áreas, muitas árvores caíram, pessoas sem energia, a gente teve até pessoas feridas, né, em alguns lugares do estado. Então, queria saber o que a gente tem hoje, né, a situação de momento aqui na cidade de São Paulo e na região metropolitana. Bom dia, Tenente. Bom dia, Mayra. É um prazer falar com todos os espectadores da Rádio Nova Brasil nessa manhã de terça-feira. Começamos a primavera, então já iniciamos com características bem típicas do que a gente estava passando aí no inverno. Então, tivemos um final de semana quente e depois, logo em seguida, essa frente fria que acometeu todo o estado de São Paulo na segunda-feira. Então, a Defesa Civil alertou na semana passada, então a gente emitiu vários alertas antes do final de semana, né, alertando dessa mudança de temperatura, tanto para o final de semana, quanto para a segunda-feira, com a possibilidade de chuvas, rajadas de vento, como teve ontem no estado de São Paulo como um todo. Então, tivemos diversas ocorrências em todo o estado. Então, essa frente fria, quando a gente fala de frente fria, ela tem que ser um pouquinho mais rápida. Então, ela vai passar por todo o estado de São Paulo durante essa semana, porém, a incidência de chuvas, pancadas de chuvas, chuvas fortes, rajadas de vento, ficou ali para segunda-feira, que foi o comecinho dessa frente fria. Então, para os próximos dias, teremos uma queda de temperatura, então ficaremos essa semana com esse friozinho, essa carinha de inverno, porém, sem a possibilidade de grandes acúmulos pluviométricos, ou seja, pancadas de chuvas intensas e rajadas de ventos aí por todo o estado de São Paulo. Mas, fico alerta para as pessoas redobrarem o cuidado aí, caso a gente tenha uma mudança rápida de temperatura aí para os próximos dias. Poxa, eu achando que o frio já tinha acabado, que agora era só calor, primavera. Quanto que vão ficar essas temperaturas aí nos próximos dias, Tenente? Sim, essa semana, como eu disse, a gente vai ficar com a temperatura um pouco mais amena, uma baixa amplitude térmica, porém, já para a semana que vem, a gente já fica com as características da primavera. Então, a previsão é que a temperatura suba um pouco, então a gente já tem maior incidência de chuvas, e a gente já começa a melhorar esse cenário que a gente passou aí por todo esse inverno, que foi um período de estiagem, que a gente estava com escassez de chuva, o tempo mais seco. Então, a previsão de friozinho é só para essa semana. Para a semana que vem, a gente já tem aumento das temperaturas e uma primavera com características aí um pouco mais úmidas, um pouco mais quente, que é diferente do inverno que a gente acabou de sair, né? Então, deixamos o inverno e já começamos a primavera com características bem diferentes do que o normal. Bom, então para o nosso ouvinte já se preparar, já ir trabalhar mais agasalhado amanhã, nos próximos dias, para segurar um pouquinho esse friozinho. E, Tenente, antes da chuva, São Paulo vinha registrando alto índice de queimadas, né, em todo o estado. Essa mudança de tempo vai conseguir ajudar a reduzir o problema ou ainda não vai ser suficiente? Sim, ajudou. Inclusive, aqui na Defesa Civil, a gente seguiu monitorando toda essa transição.
Inclusive, mobilizamos os nossos gabinetes. Nós, no período de estiagem, aqui a gente mobiliza o gabinete de crise para o período de estiagem, então para aquele período de escassez de chuva. E de uma forma inédita, esse ano, nós já findamos o gabinete de estiagem e já iniciamos o gabinete de chuva, tendo em vista essa previsão de frente fria que teve para segunda-feira. Então, ontem já tivemos bastante redução nos números de ocorrências de queimadas, principalmente aí na região centro-oeste, noroeste, norte do estado, que foram as regiões mais afetadas aí nesse período de estiagem pelo fogo, porque a gente sabe que é uma região, essa região interiorana, ela é mais quente, mais seca e sempre mais acometida nesse período, sempre mais sofrida nesse período. Então tivemos uma redução bem significativa e já iniciamos o gabinete de crise para o período de chuva, mas também já com bastante ocorrência de quedas de árvores, destelhamentos, alagamentos em diversos pontos aí, mas já mais para a capital paulista, mais para o Vale do Paraíba, mais para a faixa leste do estado. Então, tivemos bastante redução dessas ocorrências, porém, já iniciamos com essas ocorrências relacionadas ao período de chuva. Porém, não tivemos nenhuma vítima grave, apenas pessoas feridas, mas que passaram por atendimento. As ocorrências foram todas atendidas pelo Corpo de Bombeiro e pela Defesa Civil. Então, o cenário é otimista para os próximos dias. Isso é o mais importante, né? A gente não ter nenhuma vítima grave. Tenente Ludmila, da Defesa Civil do Estado de São Paulo, muito obrigada por conversar com a gente aqui na Nova Brasil. Eu que agradeço, um grande abraço, Mari, conte sempre com a Defesa Civil, acompanhe a Defesa Civil, os nossos alertas nas redes sociais, porque a Defesa Civil segue aqui monitorando e acompanhando todas essas mudanças climáticas para alertar a população, para a gente passar por essa fase um pouco mais tranquila e mais segura. Perfeito, muito obrigada. São 7h51. Cadê o Cadu? Por onde você está, Cadu? Como é que está o trânsito em São Paulo neste momento? Trânsito. Oferecimento Lubrificantes Móbil, tecnologia, qualidade garantida e proteção para todos os tipos de veículos. Se tem movimento, tem móvel. Oi, Mayra, estamos de volta aqui da Nova Brasil para a gente falar agora da zona sul da cidade, da Avenida dos Bandeirantes. Tem caminho ruim na direção da Marginal Pinheiros. Na verdade, o motorista, a pior situação é a partir da cabeceira do aeroporto, mas já na passagem ali pelo viaduto de Abaquara tem tráfego intenso, pior ali pertinho do aeroporto e vai assim no ano e para até a rua Cabo Verde. O ouvinte pode utilizar a jornalista Roberto Marinho para fazer esse trajeto. Na verdade, o corredor, né, da Pedro Bueno, jornalista Roberto Marinho, para poder chegar a Marginal Pinheiros em melhores condições. Quem tem voo marcado no aeroporto de Congonhas escolhe a Roberto Marinho e também a Bandeirantes, vão funcionando bem agora. A GetNet impulsiona e facilita o dia a dia do seu negócio. Controle em tempo real suas vendas, estoque, fluxo de caixa e muito mais com o gestão de vendas da GetNet. Acesse getnet.com.br. Estamos de volta já para a gente falar um pouquinho mais sobre o trânsito na manhã desta terça-feira. Lembrando, tem rodízio municipal de veículos valendo até às 10 da manhã para carros com placas finais 3 e 4. Valeu, Cadu. 7h52. A gente agora faz contato com o nosso repórter Camilo Mota, que está pelas ruas de São Paulo, também acompanhando os estragos provocados pelas chuvas e ventos fortes ontem. Camilo, bom dia para você. O que você traz para a gente? Oi, Mayra, bom dia para você ouvinte aqui do Jornal Nova Brasil. Olha, eu vim aqui da região da Zona Sul, da Berrini, para o Pacaembu, que fica aqui na região central de São Paulo. Nesse momento eu estou na rua Tefé, aqui no Sumaré, bem próximo do estádio do Pacaembu. A gente consegue ver pelas imagens, está um pouquinho granulado, mas tem uma árvore aqui caída. Apesar disso, o trânsito está fluindo nesse momento. As equipes ainda não vieram fazer a remoção dessa árvore. A região do Pacaembu foi uma das mais afetadas, tem rua ainda sem energia aqui nesse momento e pelo menos 184 mil residências ficaram sem energia durante esse temporal que atingiu fortemente a cidade de São Paulo, principalmente por volta das 4 da tarde de ontem, ainda sem energia. Perus também, a gente teve informação do repórter Décio, está de férias, mas ainda reportando aqui pra gente que continua sem energia.
Perus, que fica na região noroeste da capital, né, paulista. Então tem bastante gente nesse momento ainda sem energia. O trânsito, apesar disso tudo, está fluindo normalmente por aqui, viu? Mas a gente segue acompanhando também, porque isso aí com certeza vai causar muitos transtornos ainda para os usuários e também para os paulistanos, porque tem muita rua, muita residência sem energia ainda na capital. E eu volto com vocês. Nossa, Camilo, olha, para quem não está acompanhando a gente pela nossa live no YouTube, em Jornalismo Nova Brasil, é uma árvore enorme que está caída na rua, dá para ver que os carros estão andando até mais devagarzinho ali, e olha que daqui a pouco o fluxo deve aumentar conforme o horário vai passando, e aí vai ficar mais complicado ali ainda. Precisam dar uma agilizada aí para retirar essa árvore, né, Camilo? Exato, Mayra, deve demorar aí algumas horas até a remoção dessa árvore, e detalhe, não sei se na imagem dá para vocês verem bem aí, mas essa árvore caiu exatamente em cima da fiação. Esse é um dos problemas que mais afeta aqui a capital paulista, que é justamente a queda dessas árvores, muitas vezes espécies intrusas que não são adequadas para as calçadas e que derrubam a fiação, causando aí esse transtorno, né? Tem UPAs aí sem funcionamento justamente por causa da falta de energia aqui na capital paulista. Mas a Enel afirmou que 68% dos clientes afetados já tiveram a energia restabelecida e que as equipes continuam trabalhando aí ativamente para resolver esse problema junto à prefeitura. É sempre a mesma coisa. Obrigada, viu, Camilo Mota, entrando aqui ao vivo com a gente. E para a gente atualizar, segundo o último boletim divulgado pela Enel, 209 mil famílias ainda estão sem energia na região metropolitana de São Paulo neste momento. E dá tempo da gente só detalhar uma informação que a gente deu no comecinho do jornal, porque mais um capítulo aconteceu na novela dos moto-apps em São Paulo. A gente acompanha desde janeiro, quando as empresas vieram com essa modalidade, sugeriram essa modalidade aqui na capital. Uma hora a justiça libera, uma hora a justiça proíbe, e agora mais um capítulo. Então, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, suspendeu uma lei estadual que dava poder das prefeituras autorizarem ou proibirem o transporte por aplicativos em motos. Essa decisão ainda é liminar e vai ser analisada pelo plenário da Corte, mas, por enquanto, essa lei está suspensa. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, reagiu com estranheza a essa decisão do ministro, segundo uma nota enviada pela prefeitura. No comunicado, a prefeitura lembra que o próprio ministro, em 2009, quando era secretário de Transportes, se posicionou contra a atividade de mototáxis. Mas agora, como ministro do STF, ele entendeu que a lei paulista era inconstitucional. Segundo Moraes, a norma criava obstáculos desnecessários, funcionava como uma barreira de entrada e prejudicava a atividade econômica. Ainda não tem data para a votação definitiva no plenário da Corte do Supremo Tribunal Federal, mas, por enquanto, então, os mototáxis, essa lei está suspensa no estado inteiro de São Paulo, então a prefeitura não pode mais autorizar ou proibir. O setor também se manifestou através da Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia, avaliou a decisão como coerente e diz que essa liminar traz segurança jurídica para São Paulo e para todo o Brasil. São 7h57. Agora você fica com o Noticiário Nacional, as principais notícias do Brasil e do mundo, aqui no Jornal Nova Brasil. Você está ouvindo Jornal Nova Brasil.